Bom, nós vamos começar agora a segunda lição, lição número 2, e o assunto dessa lição é o contexto do empreendedorismo, ou melhor, o contexto do Brasil, quando o assunto é empreendedorismo. Nessa lição eu quero fazer uma discussão sobre a posição do Brasil em relação aos seus vizinhos latino-americanos e também em relação a principais forças, a principais players, agentes do mercado internacional quando o assunto é empreendedorismo. É uma discussão sobre quem são as potências quando o assunto é empreendedorismo e qual é a posição do Brasil em relação a elas. O que eu vou mostrar para vocês a seguir é que o Brasil está localizado numa região do globo que não tem por tradição e vocação econômica investir bastante em pesquisa e inovação. Vou mostrar para vocês, através de dados, que os nossos vizinhos latino-americanos têm por vocação econômica o investimento na produção de commodities. Commodities são produtos produzidos em grande escala por diversos fornecedores, não tem uma diferenciação substancial de qualidade, tem o seu valor indexado em dólar, como, por exemplo, a carne, a soja, o milho. Eu vou mostrar para vocês pesquisas que apontam que a vocação latino-americana é a produção de commodities. Também vou mostrar para vocês que do número de empresas no Brasil, existe um número significativo de micro, pequenas empresas que faturam até R$60 mil por ano. E vou mostrar ainda que o investimento latino-americano e brasileiro, quando o assunto é desenvolvimento de novas patentes, patentes de pesquisa, de inovação, de novas propriedades intelectuais, que a participação brasileira e latino-americana em relação a patentes ainda é muito baixa. Então, a seguir, vocês vão acompanhar uma série de slides com explicações sobre esse contexto geral. E eu quero levar vocês a uma compreensão de qual é o contexto em que o Brasil está inserido e o que é que a gente pode esperar de um país cuja vocação econômica, apesar de uma economia diversificada, ainda é a produção de commodities. Então, eu peço que você me acompanhe. E, ao final, como sempre, vamos lançar uma reflexão sobre esse assunto. Até breve. A primeira informação que eu gostaria de transmitir tem relação com a vocação econômica dos países latino-americanos. De modo geral, não são países com vocação para a pesquisa e inovação, mas para a produção dos chamados commodities, que são produtos usados como matéria-prima, produzidos em alta escala, sem grande variação de qualidade, e cujo preço é indexado em dólar para que possam ser negociados no mercado internacional. Considere que outros países mais desenvolvidos importam essas matérias-primas e, depois de beneficiá-las, agregam valor e negociam os produtos com margens de ganho. No quadro, é possível perceber que o Brasil está cercado por vizinhos especializados na produção de alguns commodities. Nesse novo quadro, eu gostaria de lhe apresentar um dado da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Países membros dessa organização investem, na média, 2,4% de toda a riqueza produzida no país em programas de pesquisa e desenvolvimento. Chile e México investem bem menos que a média dos membros da OCDE, 0,4% do produto interno bruto. Já o Brasil investe 1,1% do PIB em pesquisa. Isso é o mesmo que dizer que o Brasil investe menos da metade que os países membros da OCDE investem na média. Em outras palavras, o Brasil não investe grande parte de sua riqueza em pesquisa e está cercado por vizinhos que investem da mesma forma, ou seja, pouco. Outra informação interessante tem a ver com a relação entre participação na população mundial versus a participação na produção de inovação. Note que a América Latina, segundo o levantamento da OCDE, compõe 8% da população mundial. Em contrapartida, em se tratando de participação no volume de produção de patentes, representa apenas 2,6%. O Brasil está inserido numa parcela da população que pouco contribui em relação à geração de inovação, novas descobertas, novos produtos e novas propriedades intelectuais. Agora,
Falando especificamente sobre o Brasil, sem fazer comparação com vizinhos latino-americanos, veja esse quadro. Em 2007, o Sebrae apontava que o Brasil contava com 2,5 milhões de micro e pequenos empresários. 5 anos depois, ou seja, em 2012, esse número havia saltado para 8 milhões. Números interessantes, não? Na verdade, não. Desses 8 milhões de empresas, 3,6 milhões delas faturam até R$60 mil por ano e possuem até um funcionário. Ou seja, estamos falando de microempresas de baixo faturamento, baixo volume de geração de empresa e, portanto, baixa disponibilidade de recursos para serem investidos em pesquisa e inovação. Acrescente a isso o fato dessas empresas representarem 25% do produto interno bruto brasileiro e também 70% das vagas de trabalho abertas no país em 2012, segundo o levantamento do Sebrae. Segundo o levantamento da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, o Brasil registrou 600 novas patentes de inovação em 2012, contra 17 mil patentes chinesas e 50 mil patentes norte-americanas. Os americanos podem ter espalhado suas fábricas pelo mundo, mas ainda concentram o maior volume mundial em pesquisa. Para demonstrar a posição do Brasil no cenário internacional, e não apenas latino-americano, veja o volume de investimento da China em pesquisa. Espantosos 500 milhões de dólares por dia. 25% da força de trabalho do país está envolvida direta ou indiretamente em pesquisa e inovação.